Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E assim como o nosso querido palestrante anterior fez, aconteceu comigo quase a mesma coisa. Eu tive, obviamente, bastante tempo de preparar a palestra, preparei, pensei sobre a questão da Utopia 2.0, sobre a questão de um mundo sem dinheiro, que é uma experiência pela qual eu estou passando, vivenciando, experimentando uma nova forma de viver. E no fim, hoje de madrugada, eu tenho um hábito de fazer uma prática de respiração, chamada respiração consciente de energia, que eu faço todas as noites. E nessa madrugada eu respirei e respirei vocês. Eu respirei vocês. Eu senti vocês, empreendedores, vocês, pessoas que estão criando esse novo mundo em mim. E eu chorei. Eu chorei porque, nossa, como nós precisamos disso. Como nós precisamos disso no mundo. Eu fui empresário, fui empreendedor como vocês. O meu primeiro empreendimento foi vender, aos 5 anos de idade, eu fiz uma plantação de tomate e comecei a vender tomates na vizinhança. Aos 7, 8 anos de idade, eu fui ser jornaleiro, fui ser engraxate e vender pastel. E depois eu fui trabalhar como garçom num restaurante de do meu pai adotivo, dos meus tios, que eram meus pais adotivos. E fiquei lá até os 14 anos. Exatamente quando eu completei 14 anos e um dia, eu dei talvez a maior decepção para esse meu pai de criação. Porque eu cheguei para ele e disse, eu arrumei um emprego, eu começo amanhã. E eu senti a tristeza dele, ele não chegou a chorar, mas acredito que sozinho ele tenha chorado. E o que eu fiz, na verdade, só muitos anos mais tarde fui entender. Naquele momento eu vendi o meu bem mais precioso. Eu comecei a vender o meu tempo. E eu trabalhei por muitos anos. Comecei a minha carreira na área de tecnologia da informação, na área de processamentos de dados na época. De 70 a 80 eu trabalhei numa grande empresa líder no mercado na área de tubos de conexões. E em 1980 eu briguei com o vice-presidente dessa empresa e fui demitido pela primeira vez na minha vida. E foi uma benção. Foi uma benção muito grande, porque naquele momento eu comecei a empreender. Naquele momento eu percebi que agora eu tinha a liberdade para fazer aquilo que eu gostaria de fazer. E aí eu comecei. Fundei uma empresa com um computador que só tinha disquete, não tinha nem hard drive naquela época. Fiz uma folha de pagamento com uma pessoa que trabalhava comigo antes. E comecei a me rodear de pessoas bastante competentes. E essa empresa cresceu, se tornou uma empresa que produziu um ERP. Ainda existe essa empresa. E em 1997, eu tinha pessoas muito boas, que eu acabei colocando como sócios, e aí eu vendi a minha empresa para esses sócios, porque eu queria fazer outra coisa. E aí eu comecei a criar um sistema de colaboração na área de sincronização da cadeia de suprimentos, que resultou numa empresa que hoje é conhecida internacionalmente, uma líder nesse mercado. E eu fiquei nessa empresa, e aí em 99, 2000 foi um momento crucial. Eu fiz o plano de negócios e aí eu descobri que eu precisava de 2 milhões de dólares. Fiz uma lista de possíveis financiadores e eu consegui, num dia, numa única reunião, esses 2 milhões de dólares. E depois tiveram rodadas consecutivas de buscar mais dinheiro. E aí hoje eu percebo o seguinte, dinheiro para nós empreendedores, para vocês empreendedores, é a coisa mais abundante que existe. É a coisa mais abundante que existe. Existem hoje moeda circulante no mundo 5 trilhões de dólares.
O mercado de ações é 70 trilhões de dólares. O mercado de derivativos, o mercado futuro, é de 200 trilhões de dólares. Perdão, a dívida mundial é 200 trilhões de dólares. No entanto, o mercado derivativo, ou seja, a aposta no futuro, a fé no negócio, é 1,2 quatrilhões de dólares, gente. Esse é o valor de vocês. O valor de vocês no mundo hoje é 1,4 quatrilhões de dólares, porque é o valor futuro, é aquilo que se espera daquilo que vocês estão fazendo hoje. Então, olha, o dinheiro é abundante, e o valor também é abundante. E o que tem mais valor não é o material, o que tem mais valor é o intangível, né? E aí, eu deixei de ser empresário. Em 2006, eu vendi as minhas participações e resolvi me dedicar ao ser humano. Resolvi que eu deveria pensar, já que o ser humano é a coisa mais importante que existe, e está expresso inclusive no valor que se dá para o que nós estamos fazendo, eu decidi que era hora de pensar no ser humano. E eu gastei metade do meu tempo para falar a introdução, para dizer, e para começar a minha palestra efetivamente. Opa! Essa frase eu escutei essa semana. A vida é de graça. Da Olinda Guedes, que é uma maravilhosa professora de constelações sistêmicas. A vida é de graça. E é interessante porque nós chegamos na vida sem nada e vamos da vida sem nada. E a vida é de graça. E nós recebemos muitas graças na vida. Quando eu vendi as minhas empresas, eu tirei um sabático, que era para ser 1 ano, acabou sendo 3 anos de sabático. Eu fui conhecer grandes mestres. E daí eu tive essas influências. A influência de Don Beck com a dinâmica da espiral, a influência de Ken Wilber com a teoria integral e a influência do Otto Scharmer. Para empreendedores é muito importante esses 3 autores, porque eles falam do futuro criado, principalmente o último autor, Otto Scharmer, do futuro que quer emergir. O futuro existe e quer emergir, e somos nós os que desvendamos esse futuro. E a sociedade ideal está nascendo. Thomas More, em 1516, escreveu Utopia. Utopia vem de 2 termos. A utopia, que significa um lugar que não existe, e utopia, que significa um lugar bom. Isso é utopia. Nós temos uma ideia, quando a gente fala utopia, a gente pensa que é uma coisa que não é possível. Não, utopia é aquilo que é possível. E antes dele, a República de Platão também descrevia uma forma de sociedade ideal. E essa forma de sociedade ideal já está surgindo. Ela está surgindo no mundo todo. Esse evento, o título dele, né, cantado aqui com as músicas fantásticas, né? O que é? É esse novo mundo que está surgindo. E tem 2 mundos. Existe o mundo da escassez, que esse nós estamos acostumados a ver aí, mas existe o mundo da abundância. O mundo da abundância, ele é um mundo natural. Tudo que existe é abundante. Tudo, nós temos tudo. E eu vou passar. Um mestre tem me orientado. Um mestre que de vez em quando vem para o planeta me orienta. Ele me orientou sobre as 27 abundâncias. E é sobre isso que eu quero discorrer rapidamente com vocês. Ele me mostrou que os elementos, muitos dos quais vocês conhecem, terra, água, fogo e ar, nas diferentes tradições. Mas além desses 4 elementos conhecidos, tem também o verbo, que é o nosso poder de comunicação. Tem também a luz, que é o nosso poder de imaginação. Tem também a comunhão, que é a nossa ligação de um com os outros, a nossa ligação com o divino. Tem também a sabedoria, que são a lei de causa e efeito, que de fato é a lei que funciona, a lei que máxima. E tem
a presença. A presença. Eu queria compartilhar com vocês uma das afirmações, uma delas, que é a afirmação sobre a comunhão. E eu queria, vocês conseguem ler daí? Conseguem ler? Sim? Então eu gostaria que nós fizéssemos essa afirmação em conjunto e colocássemos o nosso nome naquele espaço vazio lá. Vamos lá? Em voz bem alta. Eu sou um com todos e com tudo o que existe. Eu existo em unicidade e comunhão com o Criador e com todos os seres. Eu estou em todos e em tudo, e ao mesmo tempo todos e tudo estão em mim. Eu sou criatura e Criador ao mesmo tempo. Com todos os meus sentidos, a mim mesmo, em todos e em tudo, e ao mesmo tempo perceber a todos e a tudo em mim. É muito agradável e fácil para mim dissolver os meus julgamentos e identidades e todos os meus medos, ao vivenciar a unicidade e a comunhão com todos os seres e com tudo que existe. Eu sou e estou sempre autoconsciente disso. Essa é uma das afirmações dos 9 elementos. Depois eu disponibilizo para vocês, no e-mail de vocês, através do Epicentro, as demais afirmações. As dádivas. É interessante as dádivas. Eu descobri por causa do meu trabalho isso. Porque as pessoas falam que, Tom, não dá de fazer esse teu evento, esse teu treinamento na minha cidade? Ou as pessoas falam, eu não tenho tempo, você pode me avisar antes? Né? E assim por diante. Mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo pagar, e assim por diante. Então comecei a perceber que tudo aquilo que a gente percebe como escassez, de fato não é escasso. De fato é extremamente abundante. Somos nós, com os nossos pensamentos, que criamos essas escassezes, né? Então espaço, tempo, riqueza, saúde, amizade, beleza, alegria, paz, liberdade, elas são totalmente abundantes. Nós já recebemos isso. Já recebemos isso. E no entanto nós experimentamos isso como uma falta, não é verdade? Então, às vezes eu me pego pedindo a Deus alguma coisa, mas logo em seguida eu percebo, meu Deus, estou pedindo uma coisa que você já me deu. Né? Então a gente tem que perceber que essas dádivas já são nossas, basta nós usufruirmos delas. Mas só tem um detalhe com as dádivas, nós só conseguimos usufruir se nós oferecermos. Eu não consigo usufruir diretamente dessa dádiva, ela só pode ser usufruída se eu ofereço. Às vezes as pessoas vêm para mim, Tom, eu sou uma pessoa sozinha, você não pode me ajudar? Daí eu pergunto, você oferece amizade? E quando eu faço essa pergunta, muitas pessoas choram, porque elas se dão conta de que elas não oferecem aquilo que elas querem. E agora me digam, se a pessoa oferece amizade, o que ela tem? O que ela tem? Se a pessoa oferece espaço, o que ela tem? E assim sucessivamente. Cada uma das dádivas, vocês podem olhar elas e vocês vão ver que se você oferecer, você as tem. Então eu vou compartilhar com vocês uma afirmação sobre uma dessas dádivas, que é a afirmação sobre a riqueza. Vamos lá novamente? Para mim, Tom Cal, é seguro e prazeroso criar, produzir e entregar riqueza para o máximo de seres no universo. Riqueza são os bens, serviços e ideias que eu ofereço todos os dias para os outros seres. O dinheiro neste planeta é apenas um indicador que mostra se eu estou ou não entregando riqueza suficiente para o universo. Quanto mais riqueza eu entrego para mais seres, mais dinheiro eu recebo para criar, produzir e entregar mais riqueza. Infinitos seres no universo produzem riquezas para mim todos os dias. Eu sou rico. E as 9 virtudes? As 9 virtudes, quem conhece o disco de Newton, das cores?
Disco de Newton das cores, as cores do arco-íris. A gente gira, que cor que dá? Branco, né? Esse disco aqui, se colocado com as 9 virtudes, é o disco do amor. Se eu girar esse disco, eu vou ter como resultado o amor. Porque olhem bem para essas virtudes. É possível ter amor sem paciência? Sem bondade? Generosidade? Humildade? Delicadeza? Entrega? Inocência? Sinceridade? Essas são as virtudes que nós temos que praticar todos os dias para podermos experimentar amor em nossa vida. São as virtudes que temos que ensinar nossos filhos a praticarem todos os dias, e assim a gente tem amor na vida. E vai aí a afirmação então sobre a humildade. Vamos lá, mais essa? Eu, Tom Cal, tenho a mais profunda convicção de que todos os seres, sem nenhuma exceção, já têm toda a sabedoria, todo o conhecimento e todo o poder do universo em si mesmos. Eu honro, louvo e reconheço isso em cada ser. É seguro e prazeroso para mim me livrar das identidades que me diferenciam das pessoas. Eu não sou mais e nem menos do que ninguém. A minha maior alegria é propiciar a satisfação plena das pessoas com aquilo que elas são e que todos somos. Eu pratico a humildade. Normalmente a gente termina no retiro com uma expressão dizendo J-Y, J, que significa vitória. Então vamos fazer um grande J. J! Essas 9 dádivas, 9 virtudes e 9 elementos, elas podem ser conjugadas na nossa vida real, porque os elementos, através da vontade, se transformam em dádivas. As dádivas, através da gratidão, se transformam em virtudes. E as virtudes, através da ação, se transformam em elementos. Há uma profundidade muito grande nesse quadro. Mas em 18 minutos eu não consigo transmitir para vocês. Porque é muito mais uma prática de vida. Eu ensino isso durante 9 dias. E ensino isso por 9 dias somente para 9 pessoas de cada vez. Para que elas incorporem essas abundâncias em sua vida através da experiência prática nos 9 dias. As pessoas saem com isso incorporado no seu ser. A gente aplica isso em empresas também, com resultados magníficos. É excelente isso para fazer um planejamento estratégico de qualquer organização. E eu termino minha palestra com esse pensamento, ensinamento de Babaji, que é o meu mestre. Em verdade, simplicidade e amor, a serviço de todos os seres. Vamos dizer junto isso? Em verdade, simplicidade e amor, a serviço de todos os seres. Gratidão.